Fala galera, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, né? Apesar da saudade, se vocês estão assistindo esse vídeo, significa que nós não conseguimos ter a nossa aula no ensino híbrido, né? A coordenação nos pediu para a gente poder gravar, deixar uns materiais gravados, né? Para que em caso de algum problema técnico, caso a gente não tenha conseguido passar lá a aula ao vivo, né? Para que a gente possa ter o material para disponibilizar para os alunos que estão em casa acompanhando pela internet, tá? Não é essa a forma que nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com aula sendo realizada ao vivo em sala, na escola, mas é uma realidade nova, né? Então esses problemas técnicos podem acontecer e a gente vai dar esse suporte, né, na medida do possível. Outra questão, turma, é o seguinte, né? Acho que não preciso, nessa altura do campeonato, dizer isso ficou assim como chato, né? Mas como a gente vê muita gente sem noção aí, vamos repetir esse apelo, esse pedido, né? A pandemia exige da gente cuidados, né? Essa volta para a escola só se sustentará com a vigilância e o comportamento de vocês. Então não adianta nada a gente tomar as medidas sanitárias aqui na escola se vocês em casa não estão se cuidando, estão aglomerando, né, e tal. Se tiver um caso de Covid na escola, a gente tem que fechar e parar as aulas. Então é bem delicada a nossa situação. E para que ela continue, você tem que ajudar, né? Você tem que colaborar. Então não se esqueça, use a máscara sempre, lave bem as mãos, evite aglomerações, tá? E mantenha o isolamento social. Galera, em sala, máscara. Traga aí, né, 2, 3 máscaras para vocês estarem trocando ao longo do dia, tá? Traga a sua própria garrafa de água. As idas ao banheiro vai ser mais regulada, né? Mais um aluno de cada vez. Sair, né, entrar na sala, intervalo. Vai ter uma série de novas regras, né, de comportamento, de atuação que vocês vão ter que seguir, e isso faz parte desse novo momento, né? Que a gente é chato, que a gente é enjoado. Nós estamos trabalhando para que a gente possa continuar, pelo menos oferecendo esse ensino híbrido para vocês. Senão vai voltar ao EAD e vocês sabem tanto que foi difícil, que foi chato, né? Ano passado a gente lidar com essa situação. Tá bem, galera? É isso aí. Então vamos lá. Outra coisa que a gente estabeleceu esse ano foi justamente o fato de que ao longo, né, dessas 3 primeiras semanas de aula nós vamos fazer um review, uma revisão, né, um processo diagnóstico aqui dos conteúdos do ano passado que foram ministrados. Então a gente vai rever todos esses conteúdos, fazer essa revisão dos conteúdos do primeiro, né, vocês estão no segundo, então vou fazer o review do primeiro. Caso tenha alguma dúvida, tenha alguma coisa que não ficou clara, né? Enfim, a gente sabe que dos problemas para acompanhar todas as aulas do ano passado, tá aqui a oportunidade de você rever, né? Obviamente de uma forma mais resumida, mais objetiva, aquilo que foi trabalhado por nós no ano passado, tá certo, turma? Então vamos lá, né? Primeiramente começaremos aí com o início de tudo, primeiro conteúdo que nós trabalhamos, inclusive conteúdo trabalhado antes mesmo da pandemia, que foi o período da pré-história, né? O que é a pré-história? O período da história que antecede o desenvolvimento da escrita. Então, o que vai, né, do surgimento da espécie humana até o desenvolvimento da escrita. Então, por volta de 150, 200 mil anos antes de Cristo, o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, como nós conhecemos, né, fruto de um longo processo de evolução, surge, né, provavelmente na África, ali onde hoje atualmente é a Etiópia, e chega, né, a ocupar aí todos os continentes. E no ano 4000 a.C., com o desenvolvimento da escrita, aí nós começamos já o período da antiguidade. Tá certo? A pré-história é um período extremamente longo, né, da história humana, o mais longo, e o que nós temos menos informações. Afinal de contas, por não existir escrita, né, tudo que a gente sabe da pré-história é fonte arqueológica, é fonte documental, né? Então
perdão, não é fonte documental escrita, né? Então a gente tenta reconstruir esse passado aí, mas existem inúmeras lacunas. Então são mais teorias, mais hipóteses do que certezas, tratando-se, né, de pré-história. A pré-história está dividida em dois grandes grupos, né, em dois grandes momentos aí. O período paleolítico, né, que vai ali do surgimento do ser humano até mais ou menos o ano 10.000 a.C., e o período neolítico, né, de 10.000 a.C. até 4.000 a.C., né? Existe uma diferença entre esses dois períodos. O paleolítico, a idade da pedra lascada, né? As ferramentas, os objetos usados pelos homens primitivos eram feitos de pedras lascadas. Ele, né, bate uma pedra na outra, ela lasca, forma ponta, forma gumes ali que os homens primitivos usavam como ferramentas. Ponta de lança, ponta de flecha, machadinha, né? Isso permitiu que esses homens pudessem se defender e caçar animais cada vez maiores. Também é um período onde nós dominamos o fogo. A tecnologia do fogo é uma tecnologia importantíssima para a sobrevivência e a existência humana. Afinal de contas, o fogo ele é usado para cozinhar os alimentos, né? Com os alimentos preparados no fogo, cozidos, a gente consegue aproveitar melhor os seus nutrientes. Isso faz com que nosso cérebro, nosso sistema nervoso se desenvolva mais. O fogo ilumina, o fogo espanta animais, enfim, foi de fundamental importância. Já o Neolítico é a fase onde nós temos os objetos, as ferramentas fabricadas de pedra polida. Então o homem dá forma, né, a esses objetos. E além disso é o momento onde nós dominamos a agricultura. É durante o Neolítico que acontece aquilo que os arqueólogos e historiadores chamam de revolução agrícola. Os homens, os grupamentos, né, humanos que eram nômades, né, vivendo da caça e da coleta, então constantemente migrando de um lugar para o outro, agora passam a se sedentarizar, porque passam a produzir o seu próprio alimento através das primeiras lavouras, das primeiras plantações. E aí vem a domesticação de animais, a população cresce, a formação de aldeias, de cidades, de estado, ou seja, né, essa revolução agrícola ela é fundamental para o desenvolvimento daquilo que a gente chama de civilização. Juntamente com a civilização surgiu o Estado e a escrita. Tá? A escrita é a forma, né, desenvolvida por nós seres humanos para registrar aquilo que pensamos e aquilo que falamos. A partir do ano 4000, com o desenvolvimento da escrita, nós entramos na chamada antiguidade e deixamos, né, a pré-história para um outro momento aí, para uma outra fase. Tudo bem? Então vamos dar seguimento. Falaremos agora justamente da antiguidade. A antiguidade é o período histórico que se estende aí, né, do desenvolvimento da escrita no ano 4000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 depois de Cristo. Então, um período também relativamente longo, né? E a antiguidade está dividida em dois grupos, em dois segmentos: a antiguidade oriental e ocidental. Primeiramente, vamos estudar a antiguidade oriental. Para entendermos a antiguidade oriental, é necessário compreendermos o conceito de crescente fértil. O que é isso, professor? O que é essa crescente fértil? É uma região que se estende ali, né, do vale do rio Nilo, no Egito, até o vale dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, ou seja, passando do norte da África, Oriente Médio, ali até o Iraque atualmente. É uma forma de meia-lua, por isso, né, temos esse nome, crescente fértil. E é nessa área que as primeiras e as grandes civilizações vão se estabelecer. Tá? Professor, o que tem nessas áreas que permite, na verdade, o estabelecimento desses grupamentos humanos? Água e terras férteis. Então você pode observar que a crescente fértil ela está, né,
em regiões que são drenadas por grandes rios, o rio Nilo, no caso do Egito, o Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia, né? Disponibilidade de água, terra fértil, faz com que esses grupos humanos possam se fixar, desenvolver a agricultura e dar origem, então, às civilizações do mundo antigo oriental. Então, o berço da civilização está justamente nessa região da crescente fértil. Um outro conceito importante para a gente entender a antiguidade oriental é o conceito de modo de produção asiático. O que seria esse modo de produção asiático? É um conjunto de características, né, que são atribuídas às civilizações que se desenvolveram nessa crescente fértil. Então, egípcios, mesopotâmicos. Quando eu falo de mesopotâmicos, eu estou me referindo a todas as civilizações mesopotâmicas, né? Sumérios, acadianos, amoritas, assírios, caldeus. Depois nós temos os persas, os hebreus, os fenícios. Todos esses povos do mundo antigo, oriental, se enquadram nesse conceito que a gente chama de modo de produção asiático. O que seria esse modo de produção asiático? Como eu disse, são características que identificam essas civilizações. Primeiro, a agricultura é a principal atividade econômica. Com exceção dos fenícios, todos os outros povos do mundo antigo oriental desenvolviam a agricultura como a sua principal atividade. Como é feita essa agricultura? É a agricultura de regadio. A água desses grandes rios eram desviadas através de canais, diques e outras obras para irrigar os campos. Daí a necessidade de você ter um Estado centralizado forte para poder gerenciar o trabalho no campo. Não é à toa que surge, tanto no Egito como na Mesopotâmia, estados de orientação teocrática, né? O faraó, no caso, era considerado um deus, né? Os reis mesopotâmicos eram considerados um elo de ligação com as divindades. Era a responsabilidade desse estado gerenciar o trabalho nessas obras de irrigação e a produção agrícola que abastecia toda aquela região. A terra pertence ao Estado e o trabalhador é submetido a modelo de trabalho compulsório. O que é o trabalho compulsório? É um escravo? Não, ele é livre, né? Mas ele trabalha, não recebe um salário e parte daquilo que ele produz é revertido para o Estado em forma de imposto. São povos também que se caracterizam por terem religiões politeístas, cada um deles com suas características, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Além disso tudo, sociedades extremamente hierarquizadas, fortemente influenciadas pela religião, né? Então nós temos todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês como fatores que fazem parte do tal do modo de produção asiático. Então, todas essas civilizações do mundo antigo oriental, e grosso modo, de forma geral, elas se encaixam, elas apresentam, né, essas características. Agricultura como principal atividade econômica, estados centralizados teocráticos que organizam as obras de construção hidráulica, a terra não pertence ao camponês, mas ao Estado, sociedades hierarquizadas, forte influência da religião. Então, esses são, na verdade, né, os elementos centrais que formam o tal do modo de produção asiático. Tá certo, galera? Bom, nosso próximo vídeo, eu ia falar na nossa próxima aula, mas ainda nessa aula nós vamos falar um pouco dessas civilizações. Vamos começar com o Egito, falando de algumas características, depois trabalharemos, né, as civilizações mesopotâmicas, os hebreus, os persas e os fenícios. Tá? O objetivo é que nessa primeira aula a gente faça a revisão de todos eles. Tá ok, galera? Beleza? Então vamos encerrar por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.